por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Eu quero ler com você os 5, toda a igreja em uma só voz, em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio. Convido você a não se assentar, coloca a tua Bíblia um pouquinho no teu banco, na tua cadeira, dá a mão para quem está do teu lado nesse instante. Se você não deu um sorriso para essa pessoa ainda, ou a paz do Senhor, a hora é essa. Vira para essa pessoa, dá uma paz do Senhor para ela, em nome de Jesus. A glória de Deus só desce, irmão, quando a gente está em unidade, quando a gente está em comunhão. Quando nós estamos em união, em comunhão, a glória de Deus ela desce. A brasa não se acende sozinha, nós precisamos estar unidos pela palavra do Senhor. E nós vamos clamar, porque igreja é isso. Você não é igreja, você pode ser um membro do corpo de Cristo, mas a Bíblia diz que a igreja é a união daqueles que invocam o nome do Senhor. E nós estamos aqui para isso. Você não serve a um Deus, irmão, que aparece para você e que soluciona os seus problemas só no horário do culto, não. Você tem um Pai Celestial que te escuta 24 horas por dia e você vai clamar para Ele agora. Nós vamos dizer: Senhor, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos a nossa mente, abra o nosso coração para que o Senhor nos enche da sua palavra. Você pode orar comigo? Feche os teus olhos, se entregue nas mãos do Senhor agora. Toda a tua preocupação, obra de libertação, aquilo que você precisa, Jesus pode resolver. Eu não posso resolver o teu problema, mas Ele está aqui, e aquilo que você orar, Ele vai te dar. Amém? Ore comigo nesse instante, peça ao Senhor uma palavra para você. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor, que já está presente no nosso meio. Senhor, eu te apresento este povo, apresento-te também a minha vida, que eu diminua, para que o Senhor cresça em nossas vidas. Pai, toma nas tuas mãos esta irmã. Eu não sei o que ele precisa, eu não sei o que ele vem buscar, mas Senhor, pela tua palavra, levanta nesta noite. Pela tua palavra, anima a tua igreja. Pela tua palavra, aquele que chegou triste, sai alegre, em nome de Jesus, Senhor, para provar que a tua palavra não mente jamais. Nós estamos aqui, Senhor, precisamos de ti. Se faça presente no nosso meio, manifesta a tua presença, é o desejo do nosso coração. Nós cremos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Todo pelo assento, louvando ao Senhor. Aleluia. Meus queridos, desde o dia em que me foi apresentado o tema desta campanha, é muito interessante, porque nos dias de hoje nós não vemos uma campanha voltada para a santificação da igreja. É bem verdade que nos nossos dias, se tem algo que o povo de Deus tem deixado de lado muitas das vezes, é isso chamado santificação. E o que é santificação? A palavra santidade, santificação, denota o significado de separado. É bem verdade que quando você vai olhar o livro de Êxodo, o livro de Levítico, muitas pessoas olham e falam: eu não gosto de ler o livro de Levítico, porque ali estão leis, ali estão passagens onde Deus lidera o seu povo com leis muito pesadas, eu não gosto de ler. Há quem diga assim. Mas quando você abre o livro de Êxodo, ali no final do capítulo 20 em diante, Levítico, no seu primeiro capítulo em diante, você começa a ver que Deus entrega a Moisés umas leis, uns ditares ao povo. Por quê? Porque na palavra de Êxodo
Levítico, você percebe que Deus diz assim: eu sou, e eu sou um Deus zeloso para com o meu povo. Quando você tem zelo de algo, você não empresta demasiadamente. Quando você tem zelo por um objeto que muito lhe custou, um objeto que você adquiriu, você tem zelo por ele, você não empresta ele, não emprega ele de qualquer maneira, porque você sabe a valiosidade daquele algo. Assim era Deus no tempo de Levítico. Deus olhava para Moisés e dizia: Moisés, eu quero que os meus sacerdotes, eles sejam ali da tribo e da família de Arão, porque eu separei este pessoal, esta família, para o sacrifício. Deus termina dizendo: Moisés, quando o povo sacrificar, o animal precisa ser puro, precisa ser desta maneira, porque eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus de ordem. E Deus passava ao povo: Moisés, o povo não vai me adorar do jeito que eles desejam, o povo não poderá me adorar do jeito que eles querem, mas Moisés, diga ao povo que eu sou um Deus de organização, eu não sou um Deus de bagunça, eu sou um Deus de parâmetro, eu não sou um Deus de confusão. Ainda nos nossos dias, pessoas que acham pretextos, versículos isolados da Bíblia, para desfirarem o seu pecado, para justificarem o seu erro. Mas eu vim pregar para você nesta noite o Evangelho, a Santa Palavra, que diz que o teu Deus não é um Deus de acaso, o teu Deus não é um Deus de coisas paralelas, o teu Deus não é um Deus de confusão, o teu Deus é um Deus zeloso para com o seu povo. E a santidade, irmão, é um atributo de Deus tão grande. Você não olha na Bíblia em nenhum momento dizendo que Deus é amor, amor, amor. Você não vê na Bíblia em nenhum momento dizer que Deus, Ele é justiça, justiça, justiça. Mas quando se fala na santidade de Deus, quando o aspecto é a santidade do Criador, a palavra do Senhor garante que o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Isso existe em Isaías, quando o profeta entrou dentro do templo. Israel vivia um período difícil, um período de apostasia, e quando ele entra no templo, Isaías contempla a glória do Senhor, e quando ele olha aquilo, ele fica tão maravilhado, tão assustado, que no capítulo 6, no seu chamado do livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que ele começa a lamentar, dizendo: meu Deus, ai de mim, que eu vou morrer agora, eu vou perecendo, porque os meus olhos viram a Deus. Eu vivo no meio de um povo que tem lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus que ama o arrependimento, um Deus que não despreza o coração arrependido. O texto vai dizer que olha para Isaías, e o anjo, o querubim com batenais toca ao lábio dele, e todo o pecado dele é restaurado e é perdoado. A santidade de Deus, irmão, é uma coisa tão santa, tão terrível, que a Bíblia vai dizer que os nossos jejuns, a nossa vida santificada, a sua vida, se você anda no caminho glorioso de perdão, de renúncia, glória a Deus pela tua vida. Se você tem andado um caminho de santidade, um caminho de abstinência do mundo, glória a Deus pela sua vida. Mas, meu amado, o teu Deus e o meu Deus é tão santo, que a Bíblia vai dizer que a nossa santidade para esse Deus é como um trapo de imundícia. O nosso Deus é tão santo, e Ele não divide a glória dele com ninguém. É por isso que essa palavra vai de encontro a você que está me escutando, dizendo: pastor, eu posso continuar na igreja e com o meu pensamento do mundo. Você pode, não tem problema, pastor. No final do ano está chegando, e para temperar os meus quitutes, para convidar a família, eu preciso juntar com eles. Eu coloco a bebida para dentro, eu pego um pouquinho da minha credencial de membro, ponho ao lado, mas ali para o bem da família eu faço todas as coisas. Muito bem, você pode fazer isso mesmo, mas a palavra do Senhor vai dizer que nas regiões celestiais, na cidade celestial, só vai entrar ali, meu irmão, aquele que tiver a santidade na presença do Senhor. E era nisto que o povo de Israel pecava. Você já imaginou, irmão?
Você já imaginou caminhar com Deus a um ponto de você pedir: Senhor, eu tenho fome, e Deus ouvir você e fazer descer do céu um maná fresquinho para você comer? Você já imaginou você viver uma experiência tão grande com Deus, que no momento em que você estiver fugindo de um adversário e não ter saída, você clamar ao seu Criador e Ele sopra, abre um caminho no meio do mar e você passa, e os seus adversários, quando passarem por aquele caminho, eles são exterminados pelo querer de Deus? Já imaginou você vivenciar estes milagres? O povo de Israel vivenciou esses milagres. O texto vai dizer que o povo de Israel, ainda tendo um contato com Deus, ainda que o povo hebreu, o povo de Israel, andava com Deus, via os sinais que Deus fazia, era um povo que andava pelos caminhos da desobediência. Quando você abre a Bíblia, e para você entender este contexto de Josué, eu preciso fazer você entender a Bíblia, porque nós temos vivendo uma geração, pastor, de crentes que não leem a Bíblia, de crentes que colocam a Bíblia numa estante e fazem como um amuleto, abre a Bíblia, deixa aberta num salmo e acha que aquilo defende. Bíblia não assusta demônio. Eu quero te dizer que Satanás conhece esta palavra muito mais do que eu e você. É só você ler Mateus e ver como ele questionava Jesus no deserto. Ele dizia a palavra e Jesus dava-lhe palavra também. Sabe o que assusta o diabo? Sabe o que assusta o seu adversário, irmão? Não é quando você vem à igreja de qualquer maneira, mas é quando esta palavra, ela fica gravada no teu coração. Era nisso que o povo pecava. O povo de Israel, o texto vai dizer que depois que José desce ao Egito, depois que José estabelece no Egito, 60 das suas famílias entram ali também, e através de José, o Senhor começa a fazer uma grande família, um grande povo no Egito. Eles começam a padecer perseguição, e o texto vai dizer, meu amado, preste atenção no que eu estou pregando. A Bíblia vai dizer que depois que a família do povo hebreu no Egito se torna numerosa, aquele povo agora envereda-se pelo caminho da desobediência, envereda-se pelo caminho dos egípcios. Eles olhavam para o mundo e diziam: não tem nada a ver eu comer dos manjares dos egípcios. Olhava para o povo e, mesmo sabendo de um Deus de aliança de Abraão, de Jacó, eles olhavam para os costumes egípcios e queriam ser iguais aos egípcios. Deus olha para o seu povo e diz: olha, eu vou punir o meu povo, escravizando nas mãos de Faraó. E eles ficam centenas de anos, apesar de estarem ali sofrendo jugo. A palavra do Senhor vai dizer que chega um momento em que o povo começa a clamar. E quando o povo sofria, enquanto Deus apertava o povo hebreu lá no Egito, o povo aprendeu a clamar. Tem gente aqui que já entendeu o que o Espírito Santo vai te dizer. Tem gente que Deus precisa apertar tanto para você aprender a ter uma vida de oração. O povo hebreu passou por isso. A Bíblia vai dizer que os egípcios castigavam tanto o povo hebreu, mas tanto o povo hebreu, castigavam e colocavam eles para fazer trabalhos forçados. Eles não aguentavam mais, e quando eles não aguentavam mais, o texto vai dizer que aí então os filhos de Israel começavam a dizer a Deus: Senhor, envia o seu libertador, nós não aguentamos mais esta situação. E é mesmo desse jeito na vida de hoje. Tem crente que só aprende a orar, a ler a Bíblia, a ser assíduo nos trabalhos da igreja, quando a luta entra na sua família, quando a enfermidade entra no meio dos seus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, se até o dia de hoje você não desenvolveu uma vida de oração, uma vida de consagração, é Deus que te diz: o tempo é hoje, para que você posicione no querer de Deus. E quando você se posicionar no querer de Deus, Deus vai ouvir a tua oração. Deus ouve o clamor do povo, e é tão lindo quando ele fala a Moisés. Moisés se achega à sarça, Deus começa a falar com Moisés, e acho lindo quando Deus diz assim para Moisés: Moisés,
eu vou te levantar como libertador, porque o clamor dos filhos de Israel já tem chegado aos meus ouvidos. Ô meu irmão, aprenda hoje uma arma que contribui para a sua santificação. Eu quero te dizer, se você continuar conversando com mentiroso, você se tornará um mentiroso. Se você continuar conversando com quem não gosta de igreja, você vai se tornar alguém desta maneira. Se você conversa com alguém que só murmura, só te puxa para baixo, você vai se transformar num murmurador. Mas quando você começa a andar com o povo de Deus, começa a andar com quem serve a Deus, a tua fala, os teus aspectos vão começar a agradar a Deus. É Deus que está dizendo para alguém nesta noite. Aleluia. Às vezes Deus nos deixa sozinhos, irmãos. Não tem nenhum problema. É tão somente a mão dele trabalhando na nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que Deus então envia Moisés. Nós conhecemos a história. A Bíblia vai dizer que Faraó não liberava o povo, e Deus sabe como trabalhar. A Bíblia vai dizer então que são enviadas 10 pragas. Cada uma daquelas pragas era para atingir não somente o povo, mas para atingir a religiosidade do povo. Os egípcios tinham muitos deuses, e cada uma daquelas pragas, os piolhos, os insetos, as doenças, a água transformada, todas aquelas enfermidades, aqueles problemas, era para atingir um Deus daquele povo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando chega na 10ª vez que Deus fala com aquele povo, a palavra do Senhor diz que Deus começa a dizer a Moisés: vai lá e diz para Faraó, se ele não liberar o meu povo, eis que o meu anjo vai passar no Egito, e eu vou matar, exterminar todo o primogênito daquela terra. Moisés vai e diz a Faraó põe em descrédito a fala daquele hebreu, e a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordenança para Moisés: Moisés, diga ao povo que eu quero que eles peguem o cordeiro, aquele cordeiro pascual do nosso costume, Moisés, e o sangue daquele animal, daquele cordeiro, coloque-se nos umbrais da porta, porque aonde tem santidade, aonde tem o sangue do cordeiro, ali é a santidade, e aonde a santidade tem livramento. Eu vou repetir para você entender. O texto vai dizer que aquela gente começa a colocar no umbral da porta o sangue do cordeiro, e quando chegou a meia-noite, o anjo do Senhor passou no meio do arraial, e aonde tinha a marca do sangue, a morte não entrou. Sabe por quê? Porque aonde tem santidade, tem livramento para a família. Sabe por que muita confusão entra dentro da nossa casa? Porque nós nos esquecemos disso. A santidade dá livramento para nós. Sabe por que às vezes tem briga na tua casa? Porque na tua casa entra qualquer tipo de liturgia, qualquer tipo de música, qualquer tipo de filme, e Deus está te dizendo nesta noite: a santidade, ela dá livramento para você. Se você tivesse uma vida um pouquinho mais santa, um pouquinho mais santificada, quantas lutas você não iria ter passado, quantas lutas você não teria colocado a mão. Mas nesta noite, como diz lá no livro de Isaías, há que um homem, o nome dele é Renovo, e ele vai trabalhar no teu coração e te diz: é tempo de você caminhar para frente e caminhar da maneira certa. Depois que acontece isso, o texto vai dizer que Faraó dói o seu coração e ele libera o povo. E o texto vai dizer que quando o povo peregrinava pelo deserto, Faraó se arrepende, vai encontrar os hebreus, e acontece aquele maior milagre do Antigo Testamento, o maior milagre que todos nós conhecemos, que é quando as águas abrem e o mar vermelho é atravessado em seco pelos hebreus. E a Bíblia vai dizer que do outro lado, quando Deus extermina Faraó, Miriam começa a bater no seu tamborim, no seu pandeiro, e ali tem um cântico de vitória. Aquele povo começa a dançar na presença de Deus, aquele povo começa a celebrar pelo que aconteceu. Mas depois do momento em que eles se alegram, depois do momento que eles passam o mar vermelho, no momento em que as coisas voltam ao normal, o povo de Israel, o povo hebreu, volta também a murmurar, volta também a fazer o que é errado aos olhos de Deus.
E a primeira coisa que atrasa a murmuração, que atrasa a santidade da nossa vida, é a murmuração. Diga murmuração. Reclamação. Quando você começa a murmurar, irmão, quando você começa a dizer para Deus murmurações, você está dizendo para Deus: Senhor, se eu estivesse no teu lugar eu faria diferente. Basicamente essa é a temática da reclamação. Quando você diz: por que eu estou nessa família problemática? Por que eu estou neste casamento falido? Porque o Senhor me colocou nesse trabalho, porque o Senhor me colocou para morar no meio desta gente, desta vizinhança. Quando você começa a murmurar, você está dizendo para Deus: Deus, se eu estivesse no teu lugar eu faria melhor. E Deus olha para nós, e naquele momento em que o anjo está com a bandeja para nos entregar a bênção, a gente murmura, ele dá meia volta e diz: ele não está preparado para receber. A reclamação, ela é contagiosa. Se você parar numa fila de um supermercado, de um açougue, de um banco, e você começar a reclamar: Senhor, como está demorando esse atendimento? Não passa um minuto, você encontra um companheiro para a sua reclamação. A pessoa de trás, sem te conhecer, sem saber o teu nome, ela vai dizer para você: não é que é verdade, eu também estou achando lento isso aqui. A pessoa lá da ponta que não conhece você se une na murmuração. Por quê? Porque a murmuração ela é contagiosa. A murmuração ela pega. No momento em que você anda com gente que murmura, vai passar pouco tempo, você está murmurando, está questionando: por que, Senhor? Por que, ó céus, ó vida? Você está começando a ser um cristão fraco, e daqui a pouco aquele brilho do Espírito Santo, o bom perfume de Cristo que havia em você, a murmuração ela vai fazendo com que você perca tudo que você conquistou dentro da casa do Senhor. Agora, quando você anda numa vida certa diante de Deus, não espere que você vai encontrar alguém que te entenda. Isso não existe. Quando você estiver na tua família, no teu trabalho, e o teu viver, a tua conduta for comparada à Bíblia, sendo uma vida de santidade, dificilmente você vai encontrar alguém que te apoie. As pessoas vão dizer para você: por que você continua indo à igreja? Por que você continua sendo fiel ao teu cônjuge? Por que você continua sendo fiel ao seu padrão? As pessoas vão olhar para você, não vão entender, não tem problema. O que importa é temer a Deus mais do que temer aos homens. Tem gente aqui que está temendo muito a homem. Eu vou te dizer o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz: temei ao Senhor, não temei ao homem, porque o homem, no máximo, ele pode matar o teu corpo, mas temei a Deus, que tem o poder de matar você, tem o poder de lançar a alma do homem no inferno. Temei ao Senhor. Provérbios vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como que nós queremos ser sábios se nós não temos temor na presença de Deus? O temor a Deus, irmão, ultrapassa os níveis de qualquer um que nós imaginamos. O temor do Senhor, irmão, é muito mais do que um modo de vestir, um modo de andar. Isso não é o temor no seu geral, mas o temor do Senhor é você vir à igreja numa quinta-feira como esta, não porque você quer agradar o seu pastor, não porque você quer agradar alguém, mas no momento em que você vem à igreja, no momento em que você estende a mão para abençoar a obra do Senhor, no momento em que você participa do ensaio, participa do departamento, o que tem que mover o teu coração não são as bênçãos de Deus. O que tem que mover o teu coração é dizer: Senhor, o Senhor me tirou do mundo, me tirou da nação do pecado, me deu vida, me restaurou. O mínimo, Senhor, que eu posso fazer é viver na tua casa todos os dias da minha vida. Agora a nossa geração não quer ouvir essa palavra. A palavra hoje que as igrejas querem ouvir, e esta igreja é uma igreja bem-aventurada. Você precisa valorizar onde Deus te colocou, porque há muitas igrejas que nós vamos pregar que quando a gente começa a falar uma palavra como esta, a gente já sente aqui um puxar de calça, um puxar de paletó. Você olha para o obreiro, você olha para o obreiro que está na sua retaguarda, e você olha para a cara, para o semblante deles, e se torna um semblante descaído, simplesmente porque você está pregando esta palavra. Meu irmão, como já foi dito aqui nesta noite, nós precisamos entender que os tempos vão piorar, mas isso não é para gerar medo em você não, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que servem a Deus, o Senhor os guarda e os livra de tudo. Mas eu quero que você entenda que a
tendência é piorar, sabe por quê? Porque o nosso noivo está chegando. Tem gente que diz, ora vem Senhor Jesus, não é porque você ama a vida do mestre, mas porque você já está tão cansado desta terra, você já não aguenta mais conviver nisso tudo aqui, que a tua desculpa é esta, ora vem Senhor Jesus. Mas nesta noite Jesus está te convidando, eu quero que você aprenda mais de mim, que você seja santo, seja santo, porque santo é o teu Criador. Desenvolva a tua santidade hoje, neste culto, nesta pregação. Deus está falando com alguém. Eu sou poderoso que, ainda que o teu pecado seja denso como a escarlata, a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. E é nesse poder, deste sangue que nós alcançamos a vitória. O povo de Israel havia se acostumado com a presença de Deus. E quando você se acostuma com a presença de Deus, o pecado ele entra na tua vida. Quando você se acostuma a servir a Deus, você se torna um cristão monótono, um cristão que não tem bênção para contar, está sempre precisando da oração de alguém. Você contradiz as religiões afrodescendentes, africanas, que fazem consulta a deuses, mas você se torna um cristão tão fraco espiritual, sem uma vida de oração, que você pega a Bíblia e você não examina, você faz consulta à Bíblia, você pega e liga para alguém para orar por você, não porque você quer a comunhão da oração, mas porque você quer que alguém que adivinhe o teu CPF, a tua vida, como se fosse uma consulta profeta. Deus me manda dizer, para de fazer consulta profeta, você tem acesso pelo livro, no vivo caminho. Jesus, Ele tem bênção para você, Ele quer usar você. Tome posse dessa identidade. Você acha que Deus escolhe alguém para usar? Não, irmão. Ele usa quem está disponível. Mas quando Ele olha para mim, para você, nós estamos tão cheios de tanta coisa. Você já pegou uma jarra no armário para fazer o suco e ela está cheia de água? Eu nunca. Eu pego a jarra e está vazia no meu armário. Por quê? Porque aquele jarro vazio está pronto para que eu encha de alguma coisa. Tem gente que já entendeu. Tem gente aqui que você diz, Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, Senhor, eu quero ser cheio. Mas Jesus manda te dizer, você já está tão cheio de tanta outra coisa. É noite de você se esvaziar. Santificar hoje, se esvaziar hoje, para que amanhã Jesus faça a maravilha no meio de vocês. Não se engane. Como é que você gasta o seu dia? É como você gasta a sua vida. Aquilo que você mais demora tempo é o teu Deus, porque não tem mais nada de valioso na nossa vida do que a nossa vida. Não tem nada de mais valioso para você, meu irmão, minha irmã, do que a tua vida, o teu fôlego de vida. Como é que você gasta o seu tempo? Você dedica o seu tempo demasiadamente, anormalmente ao trabalho? Pois bem, o teu Deus é o teu trabalho. Você gasta o teu dia, a tua semana demasiadamente aos cuidados dessa vida? Pois bem, o Deus deixa esse é o teu Deus. Mas se você gasta a sua vida em adoração, como que é gastar a vida em adoração? É pela manhã, ao invés de você começar a murmurar pelo trabalho que você tem, pela condução que você pega, que às vezes lota, você está constantemente em espírito de oração, dizendo, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque mais um dia o Senhor me concedeu. Viver uma vida de oração, viver uma vida em santidade, é quando você chega na igreja e os teus olhos começam a olhar primeiros defeitos, primeiros problemas, mas como você é alguém que nasceu de novo, você diz, não, eu quero ser um intercessor da minha igreja, não, eu não quero murmurar contra a minha igreja, eu não quero ofender a minha liderança, mas eu quero ser um intercessor, eu quero ser um adorador de verdade. O Senhor hoje está chamando pessoas aqui para trocar a sua vida de reclamação a uma vida de adoração a Deus. Israel entendia isso, mas não fazia. Caminho para o final da mensagem, mas eu preciso entregar aquilo que Deus me falou. O texto vai dizer que o povo de Israel era um povo tão ingrato com Deus. Um Deus que livrou eles abrindo uma vermelha. Um Deus que, quando eles tiveram sede, fez manar a água da rocha, uma água limpa, cristalina, para que eles pudessem tomar. Um povo que conviveu e viu o cuidado de Deus. Agora, quando
você abre o livro de Deuteronômio, os livros que antecediam este livro de Josué, você vai observar agora um povo que é inconstante na presença de Deus, um povo que num dia ele está servindo a Deus, mas no outro dia, quando a liderança de Moisés se afasta, é um povo que ao invés de adorar a Deus, começa a produzir um bezerro de ouro para adorar aquela imagem. Um povo que sabia de um Deus zeloso que servia, de um Deus amoroso que era, mas é um povo que agora dá as costas para Deus e começa a fazer tudo que está no seu coração. O Senhor está mandando dizer que toma cuidado com o teu coração. Ah, mas eu tenho que sentir. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Eu tenho que sentir no meu coração. Irmão, você deve adoração a Deus. O seu saldo, o meu saldo ainda é negativo diante de Deus. Sabe que eu e você merecíamos? A morte. A palavra do Senhor diz a Romanos, Paulo diz: todos pecaram e destituídos fora estão da glória de Deus. Sabe o que você merecia e eu merecia? A morte. Mas sabe por que você peca, eu peco, nós podemos ter o perdão e o arrependimento? Porque Jesus Cristo veio a esta terra, morreu como um sacrifício, e não foi pouco que ele passou. Isaías 53, se você abrir, você vai ver que Jesus foi moído, é o texto que é utilizado, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, para que hoje, quando você pecasse, ao invés de você receber o teu salário, que é a morte, Deus olha para você, mas não olha o teu pecado, ele olha através de Jesus Cristo, e quando você peca, o sangue dele está sobre a tua vida. O inimigo tenta te afastar da igreja. O inimigo tenta dizer que você não é digno. Muito bem, nós não somos dignos, mas através de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que por um novo e vivo caminho, Ele nos amou primeiro. Como que nós, olhando para esta palavra, nós vamos viver uma vida negligente quanto à santidade? Nós achamos que o Evangelho é tão pesado, mas não, o Evangelho é tão leve. Jesus disse isso quando ele falou: aprenda de mim, sou manso, humilde de coração, porque o meu jugo é o que? É suave, e o meu fardo, o que ele diz? É leve. Quando você decide viver como está o teu coração é enganoso. Amar, irmão, amar não é sentimento apenas, amar é uma decisão. Pode ser que você fez uma aliança, como eu também fiz, talvez você é alguém que se casou e você ama esta pessoa, mas é verdade que em alguns momentos, pelo teu cônjuge ser alguém humano, ele vai errar com você, e aí o amor acaba. Não, sabe por que não acaba? Porque você fez uma aliança, você ama dizendo: Senhor, eu decido amar esta pessoa. Assim é a nossa vida com Deus. Vai ter momentos que você vai ouvir apenas o silêncio de Deus. Vai ter momento que Deus não vai falar nada, mas ele está tudo bem, porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer na nossa vida. Mas nem por isso Deus deixou um só momento de te amar. Não há nada, meu irmão, que você possa fazer para que Ele deixe de te amar. E não há nada que você possa fazer que faça Ele te amar mais, porque o amor nosso varia. Se você pisar no meu dedo, possa ser que eu te ame menos. Mas o nosso Deus, o amor dele não varia jamais. O povo se esqueceu disso. E quando você abre Êxodo, você vê que Deus fala com o povo de uma maneira tão triste. Deus olha para o povo e fala: esse meu povo que eu abençoei, que eu protegi, que eu alimentei, agora é um povo que está adulterando com outros deuses. O texto que Deus usa é comparando o povo hebreu com uma meretriz. Ele diz isso para os profetas Jeremias, Ezequiel. A situação de Israel era tão caótica que ele olha para Moisés, olha para os sacerdotes e diz assim: o meu povo está qual uma meretriz, eles me adoram, mas me traem com outros deuses. Isso é muito sério. O nosso Deus é um Deus que dá vida, mas o nosso Deus é um Deus que mata. O nosso Deus é um Deus que constitui família, mas é um Deus que também faz o solitário aprender com o seu erro.
Nós estamos vivendo uma geração onde as pregações são só sobre um Deus amoroso, um Deus que você pode aprontar e está tudo bem, um Deus que você pode trair a sua esposa, trair o seu cônjuge, ver o que é imoral nos seus olhos, reclamar da vida alheia sem ninguém saber e vai ficar tudo bem. Este não é o nosso Deus. A Bíblia diz: por aquele dia abrir-se-ão os livros e toda criatura passará ao tribunal de Cristo. Está em Coríntios. E Paulo diz: e nós prestaremos conta de tudo que fizemos por meio do corpo. Você vai responder pelo teu corpo. Você vai responder pela tua boca. Que muitas das vezes nós usamos a nossa boca para matar o nosso irmão. E a Bíblia diz que os homicidas não entrarão no reino de Deus. E quem mata o seu irmão é homicida. Eu vim te pregar o evangelho, irmão. Não vim confundir o teu pensamento. E não me importa se você não der glória a Deus, não tem problema. Mas eu quero te dizer: o Deus que você serve é um Deus que preza a santidade. Ele procura, ele começa a ver quem são os santos da terra. Será que Deus pode olhar para você nesta noite e olhar para você e dizer: ali vai o servo a quem eu me comprazo? Será que o Senhor, se acessar as suas conversas do WhatsApp, os áudios que você envia, será que Ele tem se agradado do modo com que você tem abordado quem não está e você comenta sobre? Será que o Senhor sonda as tuas orações? E quando você dobra o joelho e diz: Senhor, abençoa alguém, abençoa assim, assado, mas já na tua casa, no teu seio familiar, você começa a malhar o irmão que você acabou de orar na igreja. Será que Deus olha para você lá no teu trabalho e no momento em que tem piadinhas indecentes, sujas, chocarrícias, Deus pode olhar para você e dizer: ali está o meu servo, ele está fazendo a diferença? Será que no meio da tua vizinhança, onde tem talvez alguém que gosta de uma fofoca, quando a fofoca chega em você, ela morre, porque você não passa para frente do pretexto de vamos orar? Será que Deus pode olhar para você isso? Hoje o Senhor está me chamando. Ele está dizendo: ainda que o seu pecado, irmão, seja denso como a escarlata, o sangue de Jesus Cristo pode te tornar mais salvo do que a minha vida. Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne. Nós entendemos isto como algo que fazia ele depender ainda mais de Deus. E na vida do crente é dessa mesma maneira. Cada um de nós temos um abismo. Talvez existam pessoas aqui que o Senhor libertou da vida de bebedice, te libertou, fez uma obra na tua vida, de modo que este é o teu abismo. Você sabe que ali você não pode andar. Tem pessoas aqui que levavam uma vida impura, imoral, uma vida demasiadamente prostíbula. E o Senhor te libertou, transformou, talvez te remiu, te restaurou a sua santidade, e você sabe que ali é o teu abismo. Mas sabe o que nós queremos fazer hoje em dia? A gente sabe que ali é o abismo, a gente sabe que ali está a queda, e ao invés de clamar a Deus: Senhor, meu coração está querendo ir para ali, mas eu não faço mais a obra da minha carne. Paulo disse isto: hoje eu não sou mais escravo dele. O que é ser escravo do pecado? É quando o teu corpo desejar o pecado. Ao invés de você ser aquele que corria para o pecado, hoje você fica dizendo: não, eu vou obedecer. Carne, te aquieta, eu vou fazer a vontade do Espírito, e você escolhe a Deus. Mas sabe o que a gente faz? A gente olha para o abismo e vai caminhando, passeando no abismo. A gente dá uma volta nele, olha lá, volta, olha, e daqui a pouco você cai e você fala assim: ai, mas foi de repente, eu nem vi. Para com essa desculpa. Eu vim te pregar a palavra de Deus. Paulo vai dizer: e o pecado tendo sido gerado aqui, ó, na tua mente, tendo sido gerado no maior campo de batalha que você tem, é a tua mente. É no momento que a tua mente vem com pensamento intrusivo. Isso não é um demônio que te atiça, não, é porque eu e você temos o pecado no nosso gênio humano. E ele diz para você: olha, peca dessa maneira, faz isso, faz aquilo, e daqui a pouco, ao invés de você repreender dizendo: o sangue de Jesus tem poder, você desce esse pecado ao coração. E Paulo disse: e tendo sido encodado pelo pecado, então ele dá-nos ao pecado. Paulo disse isso. Tem gente aqui dizendo: ah, pastor, eu caí, eu tropecei. Mentira, você já está nessa luta há muito tempo. É você que não confessou a sua liderança pela necessidade.
Deus está falando aqui. Eu quero dizer para você, não acontece por acaso. Se você ainda está travando uma guerra na tua mente, Jesus está te dando hoje uma estratégia de guerra, e a estratégia é a santidade. É no momento que vier este pensamento, você tem nas mãos uma arma poderosa, é o nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Você pode dizer: o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus sobre-poderoso. E aquele pecado que estava na tua mente, ao invés dele descer para o teu coração e você gerar o pecado, agora ele vai ser exterminado, porque você é um cristão santificado. Paulo disse isso. E ó, pecado veio aqui, você começou a gostar de pensar: olha só, nossa, se fosse a minha época, meu Deus, se fosse eu há 30 anos atrás, meu Deus. E aí esse pecado, ó, desce para o coração. E quando chega aqui, irmão, olha, é só Jesus para te livrar. Paulo disse isso. Então é engordado pelo pecado, você começa a gerar o pecado, de modo que é tempo para você cair. O inimigo já sabe até a data, porque você não é um cristão que ora, que busca, que consagra, que jejua. A tua igreja tem oração na Santa Ceia e você passa longe. A oração na igreja é comissionada, os pastores levantam, ora, vamos ter oração, mas cadê você que há muito tempo não vem gastar o teu joelho na presença de Deus? A Bíblia vai dizer que pecado, irmão, a gente resiste, pecado a gente não enfrenta, a gente foge. A Bíblia vai dizer: resistir o diabo e ele vai fugir de você. Você tem que resistir. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel não fazia isso. O povo de Israel pecava com outros deuses. É tão terrível isso, que Deus pune aquela geração, de modo que nenhum daquela geração de Moisés, poucos são os que viram a Canaã, a terra prometida. E quando nós entramos no livro de Josué, eu já caminho para concluir a mensagem. Quando nós entramos no livro de Josué, você percebe um jovem, um homem temeroso, porque ele conhecia o povo de Israel, conhecia o povo hebreu. E quando Deus fala e levanta Ezequiel, sabe o que Deus fala com Ezequiel? Deus fala assim: Ezequiel, eu vou te levantar como profeta, mas olha, não é as nações apenas, mas Ezequiel, eu vou te levantar para a casa de Israel, povo duro, de dura cerviz, povo imoral. Vou te levantar, Ezequiel, mas olha, eu farei a tua fronte mais dura contra eles, e aquilo que eu te mandar você vai falar. O povo de Israel era um povo tão imundo, tão puro, que eles, sabendo da existência de Deus, entenda isso, para você entender a raiva de Deus, a ira de Deus com aquele povo sabendo que era certo. Aquele povo agora pega as suas crianças, as mães pegam os seus pequenos, e a Bíblia vai dizer que existia um Deus chamado Moloque. Diga comigo: Moloque. É um Deus ainda daquelas tribos da Ásia em diante, um Deus estranho. E a Bíblia vai dizer que as mães tinham a coragem de, ao darem à luz, pegarem aquela criança e jogarem naquele forno a Moloque. Aquelas crianças derretiam no meio da fornalha, e eles acreditavam que isso traria fertilidade ao povo. Deus olhou para aquele povo e disse: ah, povo incrédulo, mas eu vou pegar vocês, porque eu sou um Deus que sei como trabalhar. A Bíblia vai dizer que eles caminham por esse caminho, e Deus levanta Josué. Moisés morre, e a Bíblia vai dizer que quando Deus levanta Josué teme. E no capítulo 1 de Josué você vê Deus encorajando ele, e Deus começa a dizer assim: Josué, levanta-te, passa este Jordão, porque eu farei através de você, farei este povo herdar a terra que eu prometi aos pais deles. O interessante é que aquela geração já havia morrido. Aquela geração que pecava, abominava, já havia morrido. Mas aquela geração ensinou aqueles novos filhos ao caminho que eles deveriam andar. E quando Deus usa Josué, Deus pega e fala com o povo: olha, antes de vocês entrarem em Canaã, antes de vocês entrarem e passarem pelo meio do Jordão, você vai dizer ao povo primeiro: santificai, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio deles. Por que ele disse isso ao povo? Por que Josué disse isso ao povo? Porque aquele povo havia sido ensinado pelos pais. Os pais que ensinou aquele povo a pecar.
Os pais que ensinaram aquele povo a transgredir a palavra. E Deus pega e olha para aquele povo e fala: Josué, esse povo aí foi ensinado ao erro, porque os pais deles ensinaram eles ao erro. Mas fala para eles que, independentemente da família deles, eu vou santificar eles, eu vou operar maravilha no meio deles. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que você tem uma maldição hereditária. Alguém da tua família diz que você seria igual, mentira do inimigo. Eu quero dizer para você que qualquer maldição vai parar na tua vida. Sabe por quê? Porque através da tua vida o Senhor vai operar maravilhas lá na tua casa. E Deus fala com o povo: Josué, antes do povo atravessar o rio Jordão, é necessário que eles primeiro se santifiquem. E a Bíblia vai dizer que Josué passa essa mensagem ao povo. E depois do povo tanto ser provado por Deus, sabe o que o povo faz? O povo obedece a Josué. Porque aquele que passa no meio da luta, no meio do deserto, sabe como é importante obedecer àquela palavra de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo nesse momento. Eu já caminho para o final da mensagem, não vou enfadar os irmãos. Mas eu quero dizer para você nesta noite que aquele povo precisou deixar de lado toda a cultura que eles aprenderam. Aquele povo precisou deixar de lado todo o pecado que aquele povo foi gerado, para que então eles se santificassem na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que depois desse momento em que Josué fala com eles, a presença simbolizada pela arca da aliança ia na frente daquele povo. E antes daquele povo atravessar o rio Jordão, que era o obstáculo para eles entrarem na terra, antes deles enfrentarem esta batalha de atravessar o Jordão, Deus quis santidade do seu povo. E nesta noite o Senhor está dizendo para você: antes de você voltar para a tua casa, antes de você enfrentar a luta que você tem enfrentado, a vitória é certa, mas antes de você atravessar o Jordão, primeiro receba a presença de Deus na tua frente. Qual é o obstáculo que você tem vivido? O Senhor tem falado nesta noite, e aqui nós aprendemos isso. Primeiro a santificação, e através da santificação a presença do Senhor vai nos guiar pelo deserto. Eu quero orar junto com você nesta noite. Nós acabamos de ouvir a sua palavra, a palavra do Senhor. Eu não conheço a tua vida, eu não sei aonde você mora, eu pouco quem vive com você. Mas nós vamos fazer um clamor aqui nesta noite, um clamor de arrependimento, um clamor dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor santifique a minha vida. Você vai fazer esta oração, você está no 5º dia, se eu não estou enganado, o 5º dia deste propósito. E campanha é propósito. Qual que é o teu propósito? Qual que é o pecado que você precisa abandonar? Qual que é a situação que Deus precisa te tirar? Eu quero te dizer uma receita infalível: é você voltar os teus olhos e o teu coração na presença de Deus. Você tem vivido uma vida de oração? Você tem dedicado a Deus um tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar a presença de Deus? Ou será que você tem sobrevivido apenas nos cultos aqui na igreja? O Senhor hoje está te convidando para uma vida na presença do Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos comigo, põe a mão no seu coração. Nós vamos orar pela central das suas emoções agora. E você vai dizer: Senhor, eu preciso de mudança na minha vida. Eu não sei qual é o teu problema. Talvez você precise ter mais fé. Talvez você precise reclamar menos. Talvez você precise andar mais retamente na presença de Deus. Eu não conheço, eu não sei, mas Jesus que está aqui, Ele tem algo para realizar na tua vida. E se você der o primeiro passo hoje, Ele vai caminhar em tua direção. Comece a orar comigo. Ore comigo. Senhor, Deus e Pai, aqui nós estamos na tua presença. Senhor, a tua palavra, Pai, foi pregada. Senhor, nós aprendemos que nós precisamos ser santos, porque santo é o Senhor. Nós aprendemos que o povo de Israel era um povo que ora estava e ora não estava. E nós queremos viver uma vida que agrade o seu coração. Por isso, Senhor, toda ruptura de pecado, Senhor, todo pensamento enraizado, Pai, toda sequela de pecado, todo sabor de pecado, tira, Senhor, arranca do nosso coração hoje. Em nome de Jesus, faz uma obra
nesta vida, traga a libertação, a cura, e que quando esta pessoa voltar para a casa dela, ela possa desenvolver a sua vida de oração, a sua vida de santificação, a sua vida de consagração na presença do Senhor. Deus, nós tomamos posse da tua palavra e nós cremos que se consagrarmos, mudarmos a nossa vida hoje, grandes serão as tuas obras no amanhã em nós. Em nome de Jesus, nós queremos na tua palavra te agradecermos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Pedir que os irmãos continuem orando por nós, a pastora, que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus, aos pastores que aqui estão, que Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus por cada irmão que está aqui. Dizer que ali fora nós trouxemos uns biscoitinhos de Minas. Se você sentir, nos abençoe em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos e entregamos esse culto na palma das tuas mãos. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração e a nossa gratidão, Senhor. Abençoa os trabalhos da tua casa e cada vida que entra aqui neste lugar sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.